Oi, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu trago mais duas opções de decorações de bolo para vocês, pessoal. Uma é uma decoração mais simples, mais clássica, mais padrão, e a outra é uma decoração um pouquinho mais elaborada, com um pouquinho mais de cor e até uma sugestão se você for usar topo de bolo, como é o caso aqui, tá? Então eu deixo essas duas sugestões de bolo para vocês. Um bolo é um bolo pequeno, de 17 por 10, e o outro é um bolo médio de 25 por 10, ok? Só para vocês saberem o tamanho. Eu vou começar aqui pelo bolo pequeno, tá? De 17 por 10. Primeiro eu começo desenformando o meu bolo, né? E tiro os plastiquinhos que eu uso na montagem dele na forma, tá legal? Feito isso, agora eu vou distribuir o chantilly por esse bolo, tá, pessoal? Eu primeiro distribuo o chantilly para depois começar a usar as espátulas. Eu prefiro fazer dessa forma, eu acho que fica legal, eu acho que o chantilly fica numa proporção igual em todos os lados, tá? Então eu gosto mais de fazer dessa maneira, ok? Eu uso então uma manga de confeitar, saco de confeitar, como vocês quiserem chamar. Coloco o chantilly e corto a ponta e assim eu vou distribuindo, eu vou controlando a grossura desse chantilly, né? A espessura desse chantilly. Vou distribuindo, distribuo no bolo todo, deixando o topo por último, tá? O topo vocês podem até colocar em colherada, se for o caso, como eu fiz aqui. Feito isso, agora eu pego uma espátula simples, daquela mais básica que a gente tem em casa, tá? E vou distribuindo esse chantilly que eu coloquei em colheradas na parte de cima. Então eu distribuo ele, dou uma espalhada depois de fazer isso, como eu tô fazendo agora aqui no vídeo. E depois de fazer isso, eu paro a espátula em uma posição e giro somente a bailarina, tá? A espátula ela fica parada para dar uma alisada nesse bolo, tá? Não precisa ficar ultra reto, porque depois a gente vai fazer outra coisa. Feito isso, agora eu vou para as laterais. Então, eu vou espalhando esse chantilly que eu distribuí nas laterais, tá? Como vocês podem ver, eu não tô passando a espátula de uma vez, tá? Eu tô passando ela meio que usando somente a ponta. Então, eu começo por baixo, depois vou para cima, ou então começo por cima e depois vou para baixo. Por que que eu estou fazendo isso? Porque vocês podem perceber aí que esse bolo ele tá bem, eu costumo dizer, meio gelatinoso, né? Conforme você mexe ele, ele fica parecendo um pudim. Por quê? A massa tava muito fofa e a gente precisa molhar o bolo mesmo assim, né? Então ele ficou bem macio, bem molinho, tá? Então eu tava espalhando, tentando, né, espalhar o chantilly com o máximo de cuidado possível, tá bom? Feito isso, agora eu paro a espátula em uma posição e giro somente a bailarina para dar essa primeira alisada, tá? Agora, para alisar um pouco melhor, tá? Para dar uma enfatizada nesse alisamento, digamos assim, eu vou usar a minha espátula alisadora, tá? Então eu paro ela numa posição e giro somente a bailarina, tá, pessoal? Não adianta movimentar os dois. Então eu deixo a espátula parada, tá? E giro somente a bailarina. Não é colada no bolo e também não é muito afastada, deixando ela reta na direção do bolo, tá? É na diagonal. E assim eu vou girando a bailarina. Alisei da forma que eu queria, agora eu passo para a espátula de textura. Mesmo procedimento, deixo ela parada, giro somente a bailarina e vou girando até chegar numa aparência que me agrade, tá, pessoal? Então não tem uma regra, gira 3 vezes, gira 4 vezes. Não. Quando você chegar numa aparência que você acha legal, parou, tá tudo certo, tá? Feito isso, agora eu vou para as quinas do meu bolo, tá? Então, usando aquela espátula simples novamente, eu vou é, ajustando as quinas desse meu bolo, tá? Então, eu passo na quina, tiro o chantilly da espátula. Passo na quina de novo, tiro o chantilly da espátula, tá, pessoal? Se você puder usar ela limpa, melhor ainda, tá? Aqui no caso eu tô usando assim porque a gente vai fazer um trabalho por cima, então não precisa ficar super perfeito, não precisa ficar um alisamento muito reto, tá? Eu só tô tirando realmente o excesso e deixando ele o mais reto possível, mas nada assim perfeito, ok? Então, passei o meu prato de isopor para a embalagem de transporte, tá? Porque até então só estava no prato de isopor. Passei esse prato de isopor para a embalagem de transporte e agora sim eu começo o meu trabalho de bico, tá? Porque a minha base já está pronta. Então, usando o bico 4B da Wilton, eu vou fazer rosetas
no topo desse bolo. Olha como essas rosetas ficam lindas, pessoal. Quando você alisa bem o seu chantilly, quando ele tá num ponto bacana, o alisamento dele fica muito bonito, né? Dá essa base bonita pro bolo. E no trabalho de bico também ajuda, porque olha como essas rosetas estão maravilhosas, pessoal. Não é porque eu que estou fazendo, né? Mas eu gosto muito quando o resultado é satisfatório. Então, olha que legal. Você aperta e dá um giro, aperta e gira para fazer as rosetinhas, tá bom? Finalizei aí, agora eu vou para a parte de baixo. Eu vou fazer um acabamento com conchas, tá, pessoal? Se você quiser usar um bico menor, tem o bico 21, 22 da Wilton também, que é bacana para fazer conchas, tá? E vai ficar mini conchas. Mas aqui eu resolvi usar o 4B também, que ele não tem uma abertura tão grande, por exemplo, quanto o 1M. Então, para mim já estava de bom tamanho. Então, fiz a decoração em cima, fiz o acabamento no rodapé do bolo e tá prontinho. Agora, para finalizar a nossa decoração desse bolo pequeno, eu vou usar granulados, pessoal. Só para cobrir essa parte de cima, tá? Eu não gosto de deixar o chantilly exposto, tá? Depende muito da decoração, mas na maioria das vezes eu não gosto de deixar essa parte que não tem decoração exposta. Então eu coloco sempre um confeito, alguma coisa para cobrir, tá? Nesse caso aqui, eu usei o granulado, mas você pode usar qualquer outra coisa, que seja, por exemplo, que nem aqui é um bolo de chocolate, então eu posso usar uma raspa de chocolate, eu posso usar chocobol, tá? Ou eu posso cobrir tudo com a decoração de bico, no caso aqui as rosetas, tá? Fica a seu critério. Aqui eu quis colocar o granulado. E olha aí, pessoal, tô mostrando mais de perto o resultado do bolo. Tá prontinho, tá finalizado, agora é só entregar para cliente. Olha que lindo os detalhes, as conchas, o espatulado, as rosetas. Finalizado, pessoal. Agora a gente vai para o segundo bolo, que é o bolo médio, tá, pessoal? O bolo médio eu que chamo, eu chamo aqui, eu vendo como um bolo médio, tá? É um bolo de 25 centímetros por 10 de altura. Então é o mesmo processo, desenformo ele, tiro os plásticos que eu uso para montagem, tá? Esse aqui, como ele é um bolo maior, eu uso um plástico a mais, tá? No bolo pequeno eu uso 2 plásticos na montagem e aqui eu uso 3 plásticos. Gi, que plástico é esse que o pessoal fala tanto? Gente, esse plástico é um plástico de bobina, tá? Você vai achar geralmente na internet como plástico de bobina. No mercado, ele é um pouco mais caro, mas você também vai achar como um plástico de freezer, aquele de colocar alimento para congelamento, né? É que ele não vem muitas unidades, os que vende no mercado, tá? Porque é mais para uma coisa de casa e tudo mais. Então vocês vão achar ele em maior quantidade em lojas de confeitaria, que tem bobinas com bastante quantidade, tá? Ou então em mercado de atacado também. O meu eu compro no mercado de atacado, vem uma bobina com 500 sacos desse. E não é tão caro, tá, pessoal? Então fica a dica aí. Agora, como eu falei pra vocês, esse bolo vai ser mais colorido, tá? O primeiro a gente fez só com chantilly de chocolate mesmo, marrom, que era mais básico. Esse vai ser com cor, tá? Então, mesmo processo. Coloco o meu chantilly e vou distribuindo ao redor desse bolo, tá? Aqui no caso, a base do meu bolo era cinza. Como eu fiz esse cinza? Gi, me ensina, por favor. Não tem segredo, pessoal. Eu usei o corante preto. Eu tava usando um chantilly branco e a gente sabe que quando mistura o branco com o preto, é um cinza. Então eu pinguei somente algumas gotinhas do corante preto. No caso aqui, tô usando o da Fab, mas qualquer um outro corante de boa qualidade vai fazer o mesmo efeito, tá bom? Então pinguei só algumas gotinhas. Quando chegar num cinza bacana pra mim, já não precisa pingar mais, tá? Porque geralmente pode ficar um pouco mais claro, um pouco mais escuro, mas aqui pinguei só algumas gotinhas e já me deu resultado satisfatório, tá bom? Distribuí o chantilly, coloquei o chantilly em cima também, dei uma leve alisada na lateral também, como eu fiz da primeira vez, e agora estou na espátula de alisamento, tá? Para enfatizar esse alisamento, como a gente fez na primeira vez, tá bom? Então, mesmo processo. Espátula parada, giro somente a bailarina. Quando chegar numa aparência que me agrade, eu paro, tá bom? Como eu fiz aí. Agora, passando para a espátula de textura, eu mudei o lado, pessoal, só para vocês conseguirem
visualizar como eu seguro a espátula, tá? Então eu uso os 4 dedos que estão na parte de trás da espátula, no caso aí a frente, né, de vocês, e deixo eles levemente abertos. Porque se eu deixar fechado, conforme eu girar a bailarina e a espátula se movimentar, ela vai pegar só uma parte do bolo, tá? Então eu costumo deixar os 4 dedos um pouco mais abertos para pegar o bolo por inteiro, tá bom? Chegou no resultado satisfatório, agora eu dou uma ajustada nas minhas quinas, tá, pessoal? Aqui sim, eu não vou colocar nada em cima, a não ser os topos, né? Não vai ter trabalho de bico. Então aí é legal dar uma alisada melhor, tá? Aqui eu não alisei tanto, mas se você puder alisar mais aí é melhor, tá bom, pessoal? Bom, agora a segunda parte. Esse bolo era um bolo masculino, digamos assim, né? Era para um menino de 9 anos. Então, e o tema era Vingadores. Eu peguei uma inspiração na internet, né? Relacionada às cores. Então eu vi um bolo cinza e azul e eu gostei muito. Eu falei, vou usar essas cores. Então, fiz a minha base cinza, usei a espátula de textura, né? Porque a ideia é ficar metade desse bolo para fora, né? Exposto. E a outra metade é onde eu tô fazendo esse trabalhinho na cor azul, tá? Que eu vou fazer como se fosse um bolo cachepô, digamos assim, né? Se vocês não conhecem, dá uma olhadinha no Google, que é um bolo que ele tem essa faixa divisória por baixo, tá? Uma camada extra de chantilly, digamos assim, tá bom? Então eu faço 3 faixinhas só, pequenas, tá? Que cheguem aí mais ou menos até a metade do bolo, até um pouco menos, tá? Porque quando a gente espalhar esse chantilly, ele vai subir um pouquinho. Então fiz 1, 2, 3 faixas com essa cor azul, tá? A cor azul, se eu não me engano, é o azul royal da Mix. Se eu não tô enganado, acho que é o azul royal da Mix, tá, pessoal? Mas eu deixo direitinho aqui na descrição do vídeo. Mas aí você pode fazer com outro tom de azul mais claro ou até um azul mais escuro, fica da sua preferência, tá? Ou mudar a cor, por exemplo, é para uma menina, eu quero colocar um rosa, eu quero colocar um lilás, um amarelo. Fica a critério de vocês, tá bom? Eu tô passando aqui só a base aqui, digamos assim, da decoração, tá? Distribuí esse chantilly, agora eu passo a nossa espátula só para mim ter certeza que esse chantilly grudou no chantilly de baixo, tá, pessoal? Tem gente que já passa a espátula alisadora direto. Eu gosto de passar essa espátula mais simples para me garantir que o meu trabalho grudou no trabalho de baixo, tá bom? Ou no caso no bolo, se for naquela primeira etapa. Agora, mesmo processo. Espátula parada, vou girando a minha bailarina só para alisar esse outro trabalho que eu fiz com a cor azul, tá bom? Finalizado, passo esse prato para minha embalagem de transporte, tá? Aqui no caso, dei uma limpadinha no prato que dá uma manchada, né? Que o azul, como é uma cor um pouquinho mais forte, dá uma manchadinha no prato, então você limpa e passa pro prato da embalagem, tá? Aqui é uma coisa simples, mas eu resolvi mostrar para vocês, tá? Como das outras vezes eu não mostrei, eu resolvi mostrar para vocês a montagem a colocação, né? Na verdade, dos topos, tá? Então eu tiro da embalagem que vem, dou uma olhada primeiro, eu estudo como eu vou. Estudo é profundo, né? Eu analiso como mais ou menos eu vou colocar esses topos, né? E depois eu coloco eles definitivamente no bolo, tá? Dou uma olhada para ver se eu aprovo realmente o que eu tinha em mente e dando certo, tá finalizado, tá, pessoal? Agora eu tô finalizando ele aí com a letra aí do tema, né, digamos assim, né, que é dos Vingadores, no caso The Avengers, e tá finalizado, pessoal. Essa é a nossa decoração de hoje.